Neste programa, nós vamos dar continuidade ao programa anterior. Nós estávamos conversando sobre os implantes zigomáticos, de que maneira a gente faz os implantes, esses implantes favorecem os pacientes. Nós falamos sobre anestesia geral, sobre anestesia local, sobre sedação com óxido nitroso, os tipos de anestesia, e essa técnica de implante zigomático é muito interessante que seja utilizada e seja realizada em centro cirúrgico. Então, só para a gente dar uma relembrada, nós fazemos todo esse trabalho de paramentação, o trabalho de intubação nasotraqueal. Eu sou coordenador de equipe cirúrgica hospitalar. Essas cirurgias foram feitas todas aqui em São Paulo e nós tivemos todas as condições de fazer esses implantes zigomáticos, onde a gente tem toda essa maxila atrófica. Vamos relembrar um pouquinho aqui também a prototipagem. Aqui então nós temos uma prototipagem, para quem já assistiu o programa passado, para quem está assistindo pela primeira vez, é uma técnica que é usada para pacientes que têm a maxila atrófica. Aqui nós temos o tamanho, é um implante mais longo, queria que eu mostrasse aqui, Tael, essa outra lateral também. Nós temos a superfície Cone Morse e realmente favorece muito o paciente. Ela é realizada em centro cirúrgico, com uma intubação nasotraqueal. Nós colocamos esses implantes bilateralmente com implantes anteriores, fazemos uma splintagem dessa peça. Voltando agora e retomando então, nós temos aqui a cirurgia hospitalar. Então o paciente está lá com todos esses dentes com problemas e essa maxila bem atrófica. Nós já vamos extrair esses dentinhos. Pode colocar uma imagem aqui, tá? Eu abri até para o hospital. Agora pode voltar. Então a gente já remove e a gente faz o nivelamento ósseo, ou seja, eu faço o nivelamento desse osso, removo aqueles cistos, faço todo, muitas vezes eu uso até uma mini cirurgia ortognática para poder corrigir essas deficiências faciais desses pacientes. A partir de agora, nós vamos começar, a partir desse nivelamento ósseo, tem imagem de nivelamento ósseo também, pode mostrar essa imagem, fazendo esse aplanamento ósseo, para poder realmente deixar essa mandíbula, essa maxila, numa condição de dar estética para o paciente, já corrigir essas discrepâncias ou esses problemas faciais que o paciente tem também, porque às vezes não é só um problema de dente, mas também um problema de base estrutural, de base óssea. Vamos detalhar um pouquinho aqui esses equipamentos de monitoramento. Nós utilizamos os equipamentos mais modernos hoje para poder fazer o monitoramento desse paciente. Na equipe participa também anestesistas, outros profissionais também. Eu coordeno a equipe toda para poder fazer todo esse trabalho. Nós temos as assistentes também, outros profissionais também da área para poder estar junto conosco. Então é um trabalho de uma equipe toda para que a gente possa fazer esse trabalho todo com qualidade. Eu queria que mostrasse um pouco das imagens, só para ter uma ideia do equipamento, como funciona o equipamento de anestesia geral e também o equipamento de monitoramento. Vamos lá ver as imagens do hospital? Agora aqui um passo muito importante que a gente faz também na clínica e no consultório, é obrigatório fazer tudo isso, a antisepsia, ou seja, não tivemos nenhum tipo de infecção em todas essas cirurgias que eu tenho. O pessoal me pergunta muito, por que o seu nível de você ter o mínimo de perda de implante, você ter o sucesso todo que você tem nos trabalhos que você realiza, o contentamento dos seus pacientes e também a quase ou mínima ausência de infecção? Em função de utilizar os antibióticos, os anti-inflamatórios, no caso no hospital é endovenoso, então a gente coloca um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico para esse paciente, depois ele toma os outros medicamentos posteriormente. E também esses detalhes aqui, ó, pode mostrar a antisepsia que está sendo feita. Aqui a gente tem intubação do paciente nasotraqueal, ele é intubado, tem que ser um anestesista que domine essa técnica de intubação dessa maneira. A gente faz todo esse trabalho, todo esse cuidado prévio à cirurgia, que já é um preparo para poder ter um sucesso final do caso. Uma dúvida muito comum é assim, doutor, posso comer alguma coisa para fazer anestesia geral? Qual é o jejum? Para qual cirurgia se deve fazer um jejum? Para cirurgias de consultório com anestesia local, o paciente inclusive deve se alimentar para não ter uma hipoglicemia. O que seria a hipoglicemia? Abaixar, né, esse nível de açúcares no sangue ou essa glicose no sangue e o paciente sentir tonturas, tremores, sentir mal e até poder levar a um desmaio. Então esse paciente, inclusive em anestesia local, deve se alimentar e comer uma alimentação leve. No caso, para sedação com óxido nitroso em consultório, evitar queijo, leite e alimentos de difícil digestão. Mas uma pera, uma maçã, uma torradinha, isso é muito interessante utilizar-se antes de uma anestesia local.
Agora, no caso de uma anestesia geral, é uma dúvida muito comum, até o Tael está comentando comigo agora. Então o paciente tem que fazer um jejum de 12 horas, a gente pede 12 horas geralmente, e é uma condição sine qua non, por quê? Em alguns momentos eu tive que fazer já um trabalho e o paciente tinha se alimentado 2 ou 3 horas antes, ou seja, o paciente almoçou e foi, a gente teve que realmente abortar essa cirurgia e não realizar esse procedimento. Então a gente pede sempre para que o paciente toma todos esses cuidados de orientar o paciente de 12 horas de jejum. O paciente no dia anterior é ideal que ele tenha uma atividade, não tenha nenhum estresse grande, vá dormir um pouquinho mais cedo, faça uma boa alimentação no dia anterior, fique bem tranquilo, isso é importante, a escolha do profissional, para que ele possa realmente conhecer esse profissional, saber se é realmente esse profissional que vai realizar a cirurgia dele, que vai acompanhá-lo depois, quem é o chefe dessa equipe. Por exemplo, no meu caso, eu realizo a cirurgia, realizo a prótese, acompanho o paciente em todas as etapas. E isso tem que ser verificar quantos casos esse profissional já fez, qual a dinâmica dele, conversar talvez até com outros pacientes que já realizaram a mesma técnica com esse profissional, verificar se ele mesmo vai fazer todo esse trabalho. E a gente dá toda essa orientação na clínica. Muitas vezes eu mesmo ligo para esse paciente. Inclusive nós vamos fazer uma cirurgia agora, não nessa segunda-feira, na próxima. E eu mesmo já sentei com a paciente, a gente fez todo o planejamento estético, reverso antes e passei todos esses detalhes. E a anestesia geral ela é super segura e é uma técnica, como eu disse, até muito mais favorável você realizar no hospital alguns trabalhos do que no próprio consultório, porque você tem as indicações de cada cirurgia e lá você tem alguns recursos a mais para poder estar trabalhando nesses pacientes. No caso, essa condição de você fazer o jejum de 12 horas, o paciente tranquilo, preparar o paciente antes de iniciar a cirurgia, isso é muito importante para a gente ter um cuidado geral em tudo isso. Mas realmente é uma dúvida que muitos me perguntam sobre essa dúvida do preparo para a anestesia geral do paciente e da anestesia local também.